Fala galera, eu sou Eduardo Denis do Portal Bombeiro e hoje eu vou falar sobre decomposição química de materiais combustíveis. Vamos lá! Bom, o processo de decomposição química, ele atinge aí todos os materiais combustíveis, cada um com a sua maneira, cada um com a sua característica física que é intrínseca de cada material. A mudança física dos materiais, elas ocorrem quando é exposto ao calor e a um agente oxidante. Então, o agente oxidante a gente já conversou lá, que é o que intensifica a queima, né, e dá vida a chamas. E cada um dos materiais, aqui eu coloquei um exemplo de um material X para vocês, todos os materiais eles sofrem essa ação, onde ele vai se desprendendo, né? Vai desprendendo gases e vapores para poder gerar a minha combustão. Normalmente com o aquecimento eles tendem a tornar um gás, mesmo os materiais sólidos eles tendem a se transformar num gás, né? Em vapores, gases e vapores para poder se combinar aí com o nosso elemento oxidante. Tirando o ferro, que primeiro ele vai para o seu estado líquido para depois ele mudar a forma dele, a grande maioria dos outros materiais, né, a gente tem esse processo de decomposição. Então, quando eu falo de combustível, de energia de ativação, aqui no nosso caso eu coloquei energia de ativação como um termo novo aí para vocês, que a gente está falando de calor. Energia de ativação, ela desencadeia esse processo e eu coloquei aqui o comburente como oxigênio. Respondendo a pergunta aí do nosso amigo Quito Mesquita, ele colocou para a gente aí algumas coisas interessantes que vale a pena conversar. Então, montei aqui para vocês uma passagem bem rápida sobre oxidação ou oxirredução. Ainda falando de química, né? Não vou entrar muito aí nesse ponto que eu não sou especialista, mas vamos lá. A oxidação ou oxirredução é quando o agente oxidante é o que aceita os elétrons sofrendo redução. E o agente redutor perde elétrons e sofre oxidação. Então, o exemplo que eu achei fica muito mais claro é o exemplo do ferro. O ferro, por conta do oxigênio e da umidade, ele sofre uma corrosão, que é o primeiro passo aí. E depois ele vira ferrugem. Então, quando eu falo de oxidação, a oxidação do ferro é o ferrugem. Então, vai decompondo mesmo. Ele é um agente redutor, né? Ele é o que sofre a oxidação. Então, visualmente falando aí, eu acho que a gente consegue ver bastante aí o processo de oxidação do ferro, fica mais claro a visão, uma vez que você está vendo aquela decomposição ali dele devido a uma oxidação. Então eu espero que tenha ficado claro aí só esse processo aqui de oxirredução, que eu achei bem interessante, e o exemplo eu acho que fica bem tranquilo quando a gente pensa no ferro e no ferrugem, que é um elemento que é mais abundante, é mais rotineiro para a gente. Então esse daqui é o processo de oxidação. Quito tá aí para você já de bate pronto, amigão. Um abraço. Agora voltemos à nossa decomposição química. Todo material, quando exposto a uma energia de ativação, quando exposto ao calor, então ele começa a sofrer uma decomposição química para poder favorecer o processo de queima. Então, como é que funciona isso? A princípio, todos os elétrons aqui, todas as minhas moléculas, vamos chamar de moléculas, todas as moléculas do meu combustível, elas estão em repouso e alinhadas. A partir do momento que eu tenho a produção de calor, a incidência de calor nesse material combustível, que pode ser qualquer material combustível, ela começa a desprender gases e vapores, tá? Quando ela entra em contato com o comburente, ela começa a criar uma mistura combustível até atingir a sua condição ideal. Então, como que vai ocorrer isso daqui? Eu tenho calor, que é a minha energia de ativação, eu tenho calor. O calor, ele mistura um pouco com comburente, que mistura um pouco com combustível. E para essa queima se dar, eu preciso de uma energia de ativação aqui, ou muito calor, muita energia de ativação aqui embaixo, para poder atingir o nosso ponto de ignição. Então, ele vai ficar misturando esses três elementos aqui até atingir o que eu chamo de condição ideal. Quando eu tenho condição ideal, você vê aqui embaixo.
eu tenho uma reação química em cadeia. Daí, a partir do momento que eu tenho uma reação química em cadeia, eu tenho uma queima autossustentável. Então, agora o processo gira. Então, eu tenho calor, comburente, combustível, reação. E esse processo ele vai perdurar enquanto houver a condição ideal. Vou colocar aqui. Então, enquanto houver condição ideal, eu tenho uma queima completa. Enquanto houver comburente, combustível e calor, a gente tem uma reação química em cadeia constante. Se por acaso um desses três elementos, comburente, combustível e o calor, ficar deficiente, a gente vai ter uma queima deficiente. Normalmente, a queima deficiente, ela vai estar diretamente ligado à proporção de cada um. Então, se eu tiver pouco comburente, eu vou ter uma queima mais reduzida. Se eu tiver pouco combustível, também vai reduzir. Se eu tiver pouco calor, também. Então, porque a reação química em cadeia, ela ocorre justamente por conta da condição ideal dos três elementos. Então, a gente tem aí a nossa decomposição química. Bom, falando em decomposição química do nosso material combustível, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha absorvido um pouquinho mais, que tenha ficado um pouquinho melhor do que ontem, pelo menos 1% aí melhor do que ontem. Se você gostou, não se esquece de curtir e compartilhar com o máximo de pessoas. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no nosso canal, ative aí o sino para você receber nossos novos vídeos. Todos os dias a gente tem vídeo. Coloca seu comentário aqui embaixo para saber o que você achou. Um abraço e até amanhã.